A graça e a paz do Senhor Jesus, que Deus possa abençoar a sua vida, você que está nessa campanha de curas e milagres. Amém? Hoje, mais um dia que nós estaremos falando sobre a palavra do Senhor e eu quero dizer que para mim é um prazer estar ministrando a palavra do Senhor para cada um de vocês. Amém? Hoje eu quero falar sobre os milagres ao qual Eliseu, realizou através da sua jornada como profeta lá em Israel. Amém? O primeiro milagre ao qual, depois que ele viu Elias sendo elevado aos céus e recebeu aquilo que ele pediu, que era a unção dobrada do Espírito que havia sobre Elias, o primeiro milagre ao qual ele realizou foi de abrir o Jordão, lá em 2 Reis capítulo 2. Depois, em 2 Reis mesmo, ele purificou as águas de Jericó. Depois, o terceiro milagre que ele operou foi ele amaldiçoou, irmãos, 42 adolescentes malcriados. E todo mundo, não sei se vocês sabem dessa história, Eliseu, ele era calvo, né? E quando ele estava passando por ali, alguns jovens, alguns adolescentes começaram a zombar dele, porque ele era isso, ele era calvo. E ali ele profetizou sobre esses jovens e de repente no mato saiu duas ursas e matou aqueles jovens. O quarto milagre ao qual ele realizou foi ele providenciou água aos 3 reis e seus exércitos. Depois, o quinto milagre que ele realizou foi ele multiplicou o azeite da viúva. Isso aqui é uma das histórias mais conhecidas, né? Está lá em 2 Reis capítulo 4, versículos 6 e 7. Depois, o sexto milagre, ele ressuscitou o filho da sunamita. Também no capítulo 4 ainda de 2 Reis. Só que aí já no versículo 19 ao 35. O sétimo milagre que ele realizou, ele tirou a morte da panela, envenenada. Né? Ali ele chegou no lugar e eles falaram, aqui tem morte nessa panela, tem veneno nessa panela. O que iremos fazer? Nós estamos com fome. E ali Elias repreendeu o espírito da morte e todos puderam desfrutar daquele alimento. Depois, o oitavo milagre que ele fez, ele multiplicou 20 pães para 100 homens. Muitas vezes a gente não lê a Bíblia, a gente fica só se atentando só no Novo Testamento, que nós sabemos que foi que Jesus multiplicou os pães. Teve 2 multiplicações de pães no Novo Testamento por Jesus, mas Eliseu também realizou esse feito, embora em bem baixa quantidade, mas realizou. Amém? O nono, ele curou, essa que vocês sabem, né, meu irmão? Ele curou a lepra de Naamã, né? Todo mundo sabe, um homem forte, o capitão da guarda chegou até ele e ele nem, na verdade, ele só falou para ele fazer tal coisa, no momento ele não queria fazer, mas de repente ele ouviu um dos servos dele e fez aquilo que Eliseu tinha pedido. E ali ele foi curado. Só que o Naamã, levou os presentes para Eliseu. E Eliseu recusou, porque a cura não foi feita dele. Não foi por causa dele que ele foi curado, mas sim pela vontade de Deus. E ele recusou os presentes. Só que no décimo milagre que ele realizou, foi um milagre meio triste, né? Porque Geazi, que era um auxiliar dele, de Eliseu, olhou toda aquela riqueza e quando
Naamã já estava longe, ele correu atrás de Naamã e falou que o coração, né, de Eliseu tinha mudado referente aos presentes. E ele pegou, né, aquilo que ele podia carregar, ele levou, mas quando ele chegou dentro da casa onde estava Eliseu, Eliseu, já alertado pelo Espírito Santo de Deus, falou para ele que ele não era para ele ter feito isso. Por que ele fez isso? E por causa daquilo que ele tinha feito, ele ia herdar a lepra de Naamã para sempre. O 11º milagre que ele fez um machado flutuar. O machado, todo mundo sabe que é um objeto pesado, feito de ferro, né? E ali Deus usou aquele homem para fazer aquele machado flutuar para a glória de Deus. O 12º, né, ele devolveu a visão. Por que ele devolveu a visão? Lá em 2 Reis, capítulo 6, do versículo 18 ao 20, né, lá você vai encontrar uma história muito interessante, né, sobre Eliseu e Geazi. Eliseu estava dentro de uma casa e ali o exército do rei o cercou. E a Geazi ficou com medo. E Eliseu orou a Deus e falou que abrisse os olhos do moço dele para que visse o tamanho do exército que estava com eles, para ele não temer. E Geazi, quando ele viu tudo aquilo ali, ele já ficou corajoso. Eu creio que ele glorificou a Deus. E quando eles abriram a porta, o exército, Eliseu, antes de entrar no meio do exército, abrir as portas da casa, ele orou para o Senhor para que cegasse aqueles homens. E Deus assim o fez. E ali ele cegou, Deus, através da palavra do profeta, cegou aqueles homens e não conseguiam ver Eliseu, e não conseguiam ver nada. E Eliseu foi e os guiou até Samaria. E ali no meio de Samaria eles lhe abriram os olhos, ele orou e pediu para Deus abrir os olhos daqueles homens. E devolveu a visão para todos aqueles homens. E um detalhe muito importante, quando o rei viu aquilo ali, o rei falou assim, é para nós podermos matá-los, nós podemos matá-los? E Eliseu falou, não, vocês fazem isso com prisioneiros de guerra, quando vocês pegam, eles aprisionam eles através das espadas, dos arcos. Mas aqui não, vocês vão alimentar eles e depois deixar eles ir. Que homem impressionante, né, meu irmão? Estava com os seus inimigos na mão, mas preferiu usar de misericórdia naquele momento. Amém? O 13º, ele profetizou o fim da fome em Samaria. Ali ele profetizou, está lá no capítulo 7 de 2 Reis, do versículo 1 ao 2. E só que aí, no capítulo 13, né, nós vamos ver o último feito de Eliseu, e isso depois dele morto. Ele tinha realizado 13 milagres antes de morrer. E ali você pode dizer que, então ele não recebeu o dobro, porque Elias já fez 7 milagres e ele só fez 13. Mas quando ele estava morto, né, ele estava já morto, uma coisa muito engraçada aconteceu. Ali estava tendo os reis estavam tendo sempre guerras ali, e se você lá ler em 2 Reis, capítulo 13, versículo 20, está escrito assim: então Eliseu morreu e foi sepultado. Ora, tropas moabitas costumavam entrar no país a cada primavera. Certa vez, enquanto alguns israelitas sepultaram um homem, viram de repente uma dessas tropas, então jogaram o corpo do homem no túmulo de Eliseu e fugiram. Assim que o cadáver encostou nos ossos de Eliseu, o homem voltou à vida e se levantou. Olha que Deus tremendo, né, irmãos? Quando Deus ele promete algo, ele cumpre. Eliseu ele já tinha morrido,
mas a promessa do Senhor não tinha morrido na vida dele. E é isso que eu quero deixar para você nesse vídeo, que a promessa do Senhor não morreu. A promessa do Senhor está vivo dentro de você. Eliseu, ele fez todos esses milagres não por ele, mas por Deus, porque a unção de Deus estava sobre ele. Por isso eu profetizo na sua vida, né, nesse dia, nessa hora, que a unção de Deus está sobre você e ele vai te encher de alegria e você será curado, você receberá o seu milagre e profetizará curas e milagres na vida das outras pessoas e elas serão curadas. Amém? Vou estar orando. Senhor meu Deus e meu Pai, eu te louvo, Senhor, e te agradeço por esse momento, Pai, de estar aprendendo um pouco mais da Tua Palavra e vendo, Pai, que as Suas promessas, Senhor Jesus, o Senhor irá cumprir até o fim, porque o Senhor é um Deus de palavra, é um Deus de milagre, é um Deus de cura. E eu profetizo curas e milagres na vida dos meus irmãos, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém? Deus abençoe.